Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história que hoje necessariamente tem como tema o Renascimento. Antes de mais nada, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso vocês tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras para que dessa forma nós evitemos a propagação da Covid-19 em nosso município, em nosso estado, bem como no nosso país. Bom, na nossa última aula, nós mencionamos as características do humanismo. Nós vimos que o humanismo estava ligado a um movimento filosófico que buscava orientação no Renascimento, bem como ele tinha um forte apego ao uso da razão, à valorização do corpo humano, e isso nós vimos que esse humanismo entrou em oposição, contrário à crença que perdurou na fase da Idade Média no continente europeu. Pois bem, alunos, na aula de hoje nós estudaremos um pouquinho sobre o Renascimento. E esse Renascimento, vocês perceberão que ele foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália, especificamente por volta do século XIV, mas a sua culminância, o seu ápice, aconteceu no século XV e estendeu-se até o século XVII. Esse termo, renascimento, o próprio nome já diz, foi um renascimento humano que buscou inspiração na antiguidade clássica e gerando também modificações estruturais na sociedade, que resultou na reformulação daquele velho modelo de vida medieval, característico da Idade Média, dando início à Idade Moderna. Então, esse renascimento, alunos, ele foi um movimento filosófico, ele foi um movimento político, ele foi um movimento artístico, que surgiu de onde? Que surgiu especificamente da Antiguidade Clássica. Então, não surgiu de um instante para outro, não foi um simples estalar de dedos, não foi de um instante para outro que nós tivemos e que nós nos deparamos com esse forte apego a esse movimento do Renascimento. Não foi. Ainda, alunos, nós temos aqui, antes de darmos continuidade na explicação do texto, uma imagem que foi justamente a criação do homem por Michelangelo, que está representado no teto da Capela Sistina, na Itália. O que eu chamo a atenção aqui de vocês? Percebam que nós temos essa figura. Aqui seria a representação de Deus, de barba branca, e aqui o homem, que foi a criação oferecida por Deus à humanidade. Detalhe, alunos, primeiro, que isso no século XV gerou um certo tumulto, porque pensem bem, entrar dentro de uma igreja e se deparar com a figura humana despida, nu, pelada. Então isso causou um certo alvoroço, mas porém, partindo da antiguidade clássica, da valorização pela arte, foi aceitável. E nós tivemos então essa criação que representa o poder do homem, que ao mesmo tempo que ele foi criado por Deus, nós temos toda a sua magnificência, nós temos toda a sua graça, nós temos toda a sua força que foi inspirada nessa criação dada por Michelangelo no teto da Capela Sistina. Ainda, alunos, dentro dessas características do movimento renascentista, nós podemos citar algumas cidades em que ele teve um grande desenvolvimento, dentre eles a cidade de Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras, que essas cidades, curiosamente, elas se enriqueceram pelo movimento do comércio no Mediterrâneo, dando origem a um típico característico de classe social, que recebe o nome de burguesia mercantil. Então, essa burguesia mercantil, na época do século XV, ela adquiriu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles já não tinham mais no que investirem. Então eles começaram a investir em arte, eles começaram a investir em cultura, eles começaram a investir justamente nesse forte apego dessa antiguidade clássica de valorização do homem enquanto ser social, enquanto ser dotado de inteligência, enquanto ser capaz de modificar o seu espaço à sua volta. E uma das características mais marcantes desse período foi justamente o uso da razão. E essa razão
não era simplesmente aconteceu algo, é uma explicação divina. Não é isso. É uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Engraçado, né? Enquanto na Idade Média nós tivemos a crença cega de que Deus era responsável por tudo e por todas as ações humanas, nesse período do Renascimento nós tivemos justamente uma visão contrária a isso. Ou seja, o homem ele era responsável por suas ações, ele era responsável por suas atitudes e, diante disso, ele deveria buscar uma maior aproximação com um vínculo com um ser superior. Daí a diferença entre Idade Média e período renascentista. E ao exercer a vazão, a essa concepção ofertada por Deus, ou seja, o ato de pensar, o ato de raciocinar, isso criava no homem uma técnica que recebe o nome de neoplatonismo. E outras obras renascentistas também sempre valorizavam as ações humanas. Então o homem tornou-se o centro do universo. Daí o conteúdo que nós vimos na última aula, que recebe o nome de humanismo. E também, alunos, a valorização e a reprodução de traços humanos e formas humanas recebe o nome de naturalismo e foi característico desse período renascentista. Nós tivemos também o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo. E, por fim, alunos, nós temos que ter uma concepção mais clara para que entendamos a relação entre burguesia e individualismo. Essa relação, na verdade, ela começou a florescer-se na Baixa Idade Média. E o Renascimento impulsionou, ele favoreceu para que esses burgueses valorizassem mais essas temáticas renascentistas, que entra em cena aquilo que eu mencionei para vocês. Eles adquiriram tanta riqueza que era necessário investir em algo cultural. E, de certa forma, também, nós podemos destacar a busca pelos prazeres. Prazeres corporais, não necessariamente que sejam só esses. Prazeres humanos, prazeres intelectuais, prazeres criacionistas, prazeres da arte, que está ligado ao termo de hedonismo, que foi também outro importante aspecto que colocava o individualismo da modernidade em voga, em alta. Ok, alunos? Então, para que fique mais claro e compreensível aos senhores, na aula de hoje nós discutimos relacionado ao surgimento do Renascimento. Nós vimos que ele ocasionou-se na Itália, especificamente o seu florescimento aconteceu por volta do século XV, inspirado na Antiguidade Clássica. Então, por meio desse tema dessa aula de hoje, nós passaremos a 3 questões que eu peço para que vocês respondam. Vejamos a primeira. Onde os renascentistas buscaram inspiração para elaborar obras como essa de Michelangelo? Onde, alunos? Nós vimos isso no primeiro parágrafo, que foi, na verdade, na Antiguidade Clássica, que eles inspiraram, buscaram os modelos tanto da arte, da valorização do corpo humano, da valoração da ciência, da valoração da filosofia, da valorização do homem para ser e para se tornar o centro do mundo. 2. Na imagem em cima, percebe-se que o homem, criação de Deus, toca a mão de Deus. Escreva o que esta imagem representa para você. Vocês analisarão esta imagem e descreverão no caderno de vocês aquilo que vocês entenderam. O que vocês acreditam que essa imagem representa? Esse toque do dedo de Deus com esse toque do dedo humano. É isso que eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. E terceiro, relacionando ao humanismo e ao Renascimento, o que mais lhe chamou a atenção? Relacionado a esse tema, humanismo e Renascimento, o que chamou a atenção de vocês, alunos? Vocês escreverão, justificando a resposta. Ah, professor, eu gostei do forte apego à razão, pois somos seres detentores de conhecimento, logo somos responsáveis por nossos atos. Está justificado. Só isso que eu quero que vocês façam, ok? Excelente dia a todos vocês. Se cuidem, estudem e eu espero vê-los o mais rápido possível, alunos. Forte abraço.